Que o Senhor possa abençoar todos que estão chegando. Bom dia, bom dia. Hoje eu venho deixar aqui um texto que traz muito aprendizado para a minha vida. Esse texto se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, a mulher de Samaria. E aí o texto diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que para a gente aqui é mais ou menos meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com a verdade. E aqui o diálogo, continua de Jesus com essa mulher. E aí ela fala: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a adoração vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela respondeu: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Interessante que Jesus, todas as vezes que ele fazia um milagre, ele sempre pedia: não fala para ninguém, não chegou a hora. Mas para essa mulher, ele se declara, quando ela diz: eu sei que há de vir o Messias, ele fala: eu sou o que falo com você. Jesus, ele marcou um encontro com essa mulher. Porque o que essa mulher precisava na vida dela, só Jesus poderia fazer. Ela tinha um vazio tão grande dentro dela que, o que eu vejo nessa passagem, que ela procurava isso, preencher esse vazio nos relacionamentos. Tanto que Jesus, ele enfatiza ali: olha, você já teve 5, você está no 6º. Ela estava no 6º relacionamento e ainda não tinha encontrado o que ela procurava. Porque o que ela procurava, nenhum homem dessa terra poderia entregar para ela. O que ela procurava, somente Jesus poderia dar. E aí Jesus, ele tá ali naquele diálogo com ela. O interessante é que ela, mesmo sabendo que ele era um judeu e ela samaritana, ela sabia que eles não poderiam conversar. Mas ela identificou algo em Jesus e ela fica naquele diálogo com ele, indagando. E é um diálogo, assim, é uma das passagens mais interessantes que eu acho aqui, principalmente do Novo Testamento. E você vê que essa mulher, ela pegava água na hora sexta, que significa meio-dia. Ao meio-dia, o sol está muito quente. E esse não era o horário de costume que as mulheres tiravam água no poço. O horário de costume de pegar água no poço era cedo, bem cedinho, porque o sol ainda não estava tão quente, ou ao entardecer, porque aí o sol já tinha baixado, não estava um sol tão quente para ficar pegando água no poço. Mas essa mulher, ela era mal vista pela sociedade. Então, eu acredito que essa mulher, ela recebia muitos insultos quando ela passava. Ela deveria ser muito apontada. Lá vai ela, aqui tem, toda hora toca de homem. Ah lá, sai, não quero você aqui. Então, ela desenvolveu uma estratégia de pegar água justamente no horário que não ia ter ninguém, porque meio-dia ninguém queria estar pegando água. E Jesus, ele sabia que naquele horário, aquela mulher estaria exatamente ali. E ele vai até o encontro daquela mulher. Manda os discípulos ir atrás de comida
e ele vai até o encontro daquela mulher. Ele sabia que ela precisava de algo que só ele poderia dar. E ela fica ali, né, naquele embate com ele, aquele diálogo com ele, e ele, olha, eu quero água. Ela, mas quem é você? Você nem tem com que tirar água, né? E ele fala, olha, se você beber dessa água, você vai continuar tendo sede. Ou seja, aquela sede que ela tinha de saciar, né, aquilo que ela tinha dentro da alma dela, que faltava lá dentro da alma dela, Jesus sabia que só ele poderia, porque era algo que ninguém poderia fazer por ela. Porque ela já era uma mulher que já estava à margem da sociedade. Ela procurou nos relacionamentos e não encontrou. Porque ninguém pode preencher o vazio que tem dentro da alma, é só Jesus. Não pode se casar, pode ter filho, mas o vazio vai continuar lá, porque é algo que só Jesus pode dar. E aí Jesus, ele mostra para aquela mulher que ela precisa, e ele é a pessoa que vai resolver os seus problemas. E aí ele fala, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, né, você daria e você nunca mais teria sede, iria jorrar rios de águas vivas, né, de você. E aí, quando Jesus ele fala da situação dela, que, olha, você vai chamar teu marido. Então ela reconhece já Jesus como mestre. Ela fala, olha, eu tô vendo que você é mestre. Aí ela fala, opa, peraí, eu vejo que você é mestre, você é o mestre. E aí ela começa porque ela tinha uma sede de Deus, porque ela era samaritana. Mas ela fala com Jesus, olha, já que você é mestre, tira uma dúvida aqui. Olha, vocês judeus, vocês dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém, né? Mas aí a gente adora nesse monte. Então, me fala aí, mestre, onde que eu devo adorar? Né? E aí Jesus ele fala, olha, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que ele seja adorado em espírito. Então, o que Jesus está mostrando para ela? Que ela poderia dar a adoração devida a Deus em espírito, né? E aí eles continuam ali, e aí ela reconhece que Jesus, né? Olha, e aí ela fala, olha, eu sei que tá para vir o Messias. E Jesus fala, eu sou o Messias. E aí aquela mulher que era desenganada, aquela mulher que estava à margem da sociedade, aquela mulher que ninguém poderia fazer nada por ela, que ninguém queria nem ela, morando ali naquela comunidade, é essa mulher que entra na cidade, porque Jesus ele usou esta mulher para fazer um milagre, uma revolução naquela comunidade que ela vivia. Ele usou aquela mulher que ninguém dava nada por ela. Aquela mulher que tinha uma sede dentro dela, que ela achava que ela ia saciar nos relacionamentos. E é assim que Deus ele faz na nossa vida. Ele usa quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. E aí aquela mulher, depois que ela tem esse diálogo com Jesus, ela entra dentro da comunidade dela, cheia de autoridade. Até porque o testemunho de mulher nem era válido, e ainda mais de uma mulher como ela. E aí ela entra dentro da cidade, e aí o texto ele vai dizer que aquela mulher, ela já chega falando, olha, eu conheci o Messias, eu conheci o mestre, e ele falou tudo da minha vida, e ele falou isso e aquilo. E aí os homens ficam maravilhados de ouvir aquela mulher falar. E aí eles vão atrás de Jesus, e aí convida Jesus para ficar, e aí Jesus vai falando com eles, e aí eles falam, olha, nós agora não acreditamos só porque tu falou. Nós acreditamos porque nós estamos vendo, né? E eles pedem para Jesus ficar ali mais 2 dias, e Jesus fica ali naquela comunidade, falando do amor de Deus para aquelas pessoas. Então, olha, eu tô aqui para te dizer que só Jesus ele pode resolver. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Não adianta a gente entregar a nossa vida na mão das pessoas, porque o homem, o ser humano, ele não tem poder para fazer nada por nós. Né? O próprio Jesus, ele fala, nenhum poder foi lhe dado se não vier do céu. Então, não adianta a gente querer colocar as nossas expectativas na mão das pessoas. As pessoas, elas são cruéis, elas vão nos trair, sabe? Elas vão ser ingratas, elas não vão lembrar daquilo que nós fizemos por elas, porque o ser humano é assim. Então, nós temos que colocar as nossas expectativas em Jesus, em Deus, porque somente Deus pode fazer algo por nós. Jesus, ele tinha um propósito na vida daquela mulher. A vida daquela mulher, só ele. Porque nem um casamento mudou a vida daquela mulher. Ela entrou em um relacionamento, saiu, entrou em outro, saiu, entrou em outro, porque o problema dela era na alma. Não era um problema que poderia se resolver com coisas que são vistas aos nossos olhos. A deficiência, a carência que ela tinha era dentro da alma dela. E só Jesus pode tratar da nossa alma. Só Jesus tem poder para entrar na nossa alma e curar a nossa alma. Então, por isso que aquela mulher de Samaria, ela tem ali, porque ela tinha tanto desejo, ela tinha tanta sede de querer resolver esse vazio que ela tinha, que ela não se importou de ficar ali dialogando com Jesus, porque ela viu que ele poderia fazer alguma coisa por ele. Né? E aí Jesus, ele vai ali e fala, olha, mulher, eu sou o Messias. E eu tô aqui para resolver o teu problema. E a partir daquele dia, a vida daquela mulher foi transformada. Porque ela viu que não era mais no homem que ela tinha que confiar. Ela viu que ela deveria confiar em Jesus. Ela viu que quem poderia resolver os seus problemas era Jesus. E realmente Jesus resolveu o problema dela. Porque a partir daquele dia, a partir daquele momento, ela passou a ser uma mulher respeitada. Porque foi a mulher que levou o mestre até a comunidade dela. Foi a mulher que apresentou o Messias para a comunidade dela. Jesus usou aquela mulher
para apresentar à comunidade, porque só assim para ela ter uma mudança de vida. Só assim para aquela mulher ser respeitada. Só assim para que aquelas pessoas acreditassem que ela tinha salvação. Porque muitos deveriam olhar para aquela mulher e, nossa, essa daí, olha lá, essa daí não tem jeito, ela já tá com outro. Aí, já tá com outro. E aí, já tá com outra. Então, esse é o problema do ser humano. Querer resolver os seus problemas da alma, do espírito, com outro ser humano. E eles não têm esse poder. Ninguém tem o poder. Não adianta. Se você entrar em uma igreja, você achar que os seus problemas vão ser resolvidos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos Jesus e levantamos as nossas mãos, Senhor, o Senhor é o meu único Salvador, e a gente se batiza, a gente tem que entender que nós estamos ali para resolver os nossos problemas espirituais, que Jesus ele vai cuidar do nosso espírito e da nossa alma. Hoje, o que as igrejas hoje pregam, a grande maioria, não todas, mas a grande maioria, é que Jesus vai resolver os seus problemas pontuais, os seus problemas carnais, os seus problemas financeiros, e não é, o evangelho não é sobre isso, né? Jesus, ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna. Ele se entregou, ele ressuscitou, ele venceu a morte para que tenhamos vida, e vida em abundância para que vivamos na eternidade com ele. Então, quando você busca o evangelho, quando você busca Jesus apenas para resolver os seus problemas pontuais, para resolver os seus problemas da sua vida, seus problemas financeiros, você está cometendo um erro e você vai falhar, porque o evangelho não é isso. O evangelho não é para isso. Então, muitas pessoas, elas entram na igreja e aí elas saem e se decepcionam. Por quê? Porque quando elas entram, não é a promessa de Deus. Não é Deus que está fazendo essa promessa. É o homem que está fazendo essa promessa para as pessoas. O homem está prometendo, olha, venha para Jesus que seus problemas vão ser resolvidos. Venha para Jesus que você vai arrumar um emprego. Venha para Jesus que você vai arrumar um casamento. E isso não é o compromisso de Jesus, né? Isso é o homem que essas ofertas, o homem é que faz essas ofertas para as pessoas, né? Achando que assim eles vão atrair membros para a igreja, atrai. Só que depois essas pessoas vão sair, porque Jesus ele vem para trazer uma mudança interior, uma transformação, né? Jesus ele fala para aquela mulher, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe daria, e aí iriam fluir rios de águas vivas de dentro de você. É o que Jesus quer fazer na nossa vida, que venhamos a fluir rios de águas vivas de dentro de nós, que venhamos ter essa paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que somente Ele pode nos dar, porque é algo interior. O homem não tem como fazer isso. E se você vive uma vida, um evangelho superficial, você vai ter problemas. Porque esse não é o objetivo. Não adianta, você vai para a igreja, você não vai faltar nenhum culto, você vai louvar, e quando você sair dali, você vai estar novamente com aquela sensação de vazio dentro de você. Porque Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse também, as raposas têm seus covis, as aves têm seu ninho, e o filho do homem não tem onde recostar a sua cabeça. Jesus, ele não tem compromisso com a nossa vida material, com a nossa vida financeira. Isso é uma consequência, você ser abençoado é uma consequência, mas não quer dizer que quando você aceitar Jesus, quando você estiver em Cristo, você vai ter uma família perfeita, vai ter um casamento perfeito, vai ter um emprego perfeito, porque esse não é o objetivo do evangelho, né? Muitas das vezes, quando eu era nova convertida, quando eu cheguei na igreja, eu não tinha esse pensamento, há 20 anos atrás, porque o que foi passado para mim era que Jesus ia mudar a minha vida, mas não me falaram que Jesus ia mudar a minha vida de dentro para fora. Sim, eu mudei, houve uma metamorfose, houve uma transformação, eu não sou mais aquela que eu era, eu realmente deixei as coisas que a minha carne gostava, eu perdi o gosto e eu passei a ter interesse pelas coisas espirituais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que eu seria abençoada em tudo que eu ia fazer. E não é assim. Essa não é a realidade do evangelho. O evangelho, ele veio para trazer boas novas. E as boas novas? Quais são as boas novas? As boas novas é que Cristo venceu a morte, ele se entregou por nós, né? Ele veio para que tenhamos vida em abundância, para que tenhamos vida eterna. Porque esse mundo é passageiro, né? A nossa alma, ela vai viver eternamente. Então, nós temos que pensar para onde vai a nossa alma quando nós sairmos deste mundo. Entendeu? Esse é o objetivo, é esse. Então, quando a pessoa deposita todas as suas expectativas em entrar para a igreja, eu vou entrar para a igreja e agora eu vou ter uma vida abençoada. Não é assim. E eu deixo aqui também um conselho para as novas convertidas. Se você é mulher, se você é nova convertida, se você é uma mulher que já teve uma vida, né, já tem um filho, mas hoje você é sozinha, você é uma mãe solteira. O conselho que eu dou para você, não busque casamento quando você chegar na igreja. Busque intimidade com Deus, busque conhecer a Deus, busque conhecer as Escrituras, busque estudar, porque a primeira coisa que vão falar para você é que você precisa de um marido. Mas, na verdade, você não precisa de um marido, você precisa de Deus. Você precisa conhecer o Evangelho.
O marido é uma consequência que pode vir depois, porque essa passagem que eu acabei de ler aqui, da mulher de Samaria, foi isso que aconteceu. Ela estava buscando algo que ela achou que ela ia encontrar nos relacionamentos. Ela já estava no 6º relacionamento e ainda não tinha encontrado o que ela precisava. Porque, na verdade, o que ela precisava estava em Deus. O que ela precisava era algo interno, era algo na alma, que somente Deus pode fazer. Então, busque conhecer a Deus, busque conhecer as Escrituras, busque cuidar da sua vida espiritual. Não busque nada que venha ser superficial, porque Jesus ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, que você tenha esse pensamento, porque essa mulher, ela tinha esse pensamento que ela tinha um vazio na alma dela. Ela sabia que ela tinha um vazio na alma, porque ela fala com Jesus, olha, vocês falam que eu tenho que adorar em Jerusalém, e os outros falam que é no monte. Então, ela tinha essa necessidade de preencher algo dentro dela. E aí, Jesus, ele explica para ela, olha, vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, que você venha a conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que você venha entender que o Evangelho vai muito além do que você estar na igreja, todos os cultos, vai muito além de você estar participando de algum ministério. O Evangelho ele é mais de dentro do que para fora. Então, você tem que ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência de que Jesus tem um compromisso com a sua vida espiritual. Esse é o objetivo do Evangelho. A paz, Vilma. Entendeu? Porque quando nós entramos para o Evangelho buscando coisas materiais, buscando preencher as necessidades da nossa vida, nós temos necessidades diárias. A gente sempre tem uma necessidade, sabe? E essas necessidades, não é porque você está dentro da igreja que elas vão ser supridas, né? Você tem que se preocupar com a sua vida espiritual. E isso é algo que não se fala, né? Mas que você venha entender que o Senhor, ele tem muito, muito para fazer, mas com a sua vida espiritual. Deus abençoa sim, ele abençoa. Mas não, o foco não pode estar nas bênçãos. O foco ele tem que estar na nossa vida espiritual. Porque se o foco estiver aqui, nessa terra, você vai se frustrar. Porque o apóstolo Paulo, ele fala, se esperarmos em Deus, somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Porque temos esperado em Deus somente nessa vida. Temos esquecido que o Senhor, ele tem algo para fazer na nossa vida, além daqui. Ele tem algo para fazer na nossa vida espiritual, na nossa eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo ele deixa isso frisado. Se esperarmos em Deus somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Porque nós esquecemos que temos uma vida além dessa, e a gente coloca a nossa expectativa toda aqui nessa terra, nessa vida. A gente gasta a nossa energia nessa vida, nessa terra, e a gente esquece que a gente tem que preparar a nossa alma para a eternidade. Nós precisamos preparar a nossa alma para a eternidade, porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer que tenhamos uma vida em abundância, Deus quer que tenhamos vida além dessa vida aqui. Porque quando nós sairmos desta vida, o nosso espírito ele volta para Deus e a nossa alma, ela segue eterna. A nossa alma, ela não vai morrer. A nossa alma continua viva e aí nós vamos ter, né, a surpresa de para onde que nossa alma vai, né? Mas se não ficarmos esperando em Deus só nessa vida, se tivermos a consciência de olharmos para o quê? Para as coisas que são do alto. Nós temos que olhar para o que está lá, ó, lá no alto. Não adianta ficar esperando só aqui nessa vida. A nossa vida que é passageira. O Senhor, ele falou, eu estou preparando morada para vocês. Eu vou, mas eu estou preparando morada para vocês. Nós não vamos viver aqui eternamente. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Agora a questão é, quando o teu corpo morrer, para onde vai a sua alma? Se você não está preocupado com isso, se você é um cristão, eu estou falando para cristão, se você é um cristão que não está preocupado com para onde a sua alma vai, então qual é o objetivo? O que você está fazendo? Qual é o seu objetivo dentro do Evangelho? O seu objetivo é buscar as coisas, as bênçãos materiais? Oi, a paz do Senhor, Bispa Gilmar. O seu objetivo é o quê? As bênçãos materiais, né? Você precisa entender que não somos desse mundo. Nós não somos deste mundo. Nós vamos para a eternidade. E aí, eu pergunto, o que tem se falado hoje nas igrejas? Não se fala mais sobre a vinda de Jesus, não se fala sobre o céu, sobre o inferno, sobre a vida espiritual, sobre a vida na eternidade, sobre as bodas do Cordeiro, sabe? É só focado tudo aqui nesse mundo, sabe? Só que esse mundo aqui, ele não vai viver eterno, esse mundo não vai perdurar. A nossa eternidade não vai ser aqui nesse mundo.
né? A nossa alma não vai viver nesse mundo. A nossa alma, ela vai para a eternidade, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo volta para a terra, né? O espírito volta para Deus. E a alma vive eternamente. Aí você, cristão, vai decidir para onde vai a sua alma. Para onde a sua alma vai viver? Com Jesus, na eternidade, ou se a sua alma vai para outro lugar. Porque devemos pensar, esperar em Deus, mas pensando na eternidade. Olhar para o alto, que é olhar para o alvo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Vamos olhar para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para o nosso Senhor, que está lá na glória nos esperando. Não vamos olhar só para o que podemos adquirir aqui nessa terra como cristão, receber bênçãos materiais somente aqui nessa terra. Porque quando a gente entender que as nossas ansiedades, a nossa vida, a gente colocar a nossa dependência na mão de Deus, não depender de marido, de trabalho, não, depender de Deus, porque a ânsia que nós temos aqui nessa vida é tão grande que muitas das vezes nós esquecemos por que nós nos convertemos ao Evangelho, sabe? Então nós colocamos as nossas expectativas em coisas que olha, a gente sempre vai ter uma expectativa. Ah, não, eu tenho que fazer essa faculdade porque a minha vida vai mudar, vai melhorar muito. Eu fiz uma graduação também, a vida vai melhorar sim. Mas isso não pode ser o foco. Não pode, isso não pode ser colocado como nossa, isso aqui vai mudar a minha vida. Porque o que muda a nossa vida é Jesus. É Deus que muda a nossa vida, sabe? Não, eu vou fazer esse concurso porque aí não consegue. Aí não passa no concurso, aí fica frustrado, fica deprimido, porque colocou a vida na mão de algo que não era o foco. Se a nossa vida estiver na mão de Deus, se os nossos anseios, se a nossa dependência estiver na mão de Deus, a paz do Senhor, Jesus, Marta, se a nossa dependência estiver na mão de Deus, olha, ainda que as coisas não saiam conforme a gente quer, a gente vai ficar tranquilo, porque a gente tem a paz. A paz que excede todo entendimento, ela está aqui, sabe? Olha, eu fiz essa prova, não passei, mas amém, tudo bem. O importante é que Jesus está comigo. Eu não passei hoje, mas vou fazer de novo. Se for o melhor para mim, vai dar certo, sabe? Mas não coloca o teu anseio, a tua vida, a tua dependência na mão de outra pessoa, sabe? Depois, no final, eu vou fazer a oração, tá, Marta? Colocar a dependência na mão do marido, sabe? Eu já ouvi pessoa falar, olha... eu não vivo sem meu marido. Como assim? Como assim? Eu não vivo sem Jesus, sabe? Eu não vivo sem Jesus. Se eu perder meu emprego, acabou minha vida. Eu já trabalhei com gente que falava isso. Se eu perder meu emprego, acabou minha vida. Como assim? Sabe? Eu não posso perder a minha salvação. Eu não posso perder a minha comunhão com Deus. Eu não posso perder o amor de Deus por mim, sabe? Porque você colocar as expectativas da sua vida na mão de outrem que não seja Deus, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, porque o homem, ele trai, o emprego a gente perde, a pessoa se dedica anos e anos e anos e anos à empresa, veste a camisa da empresa e do nada ela é mandada embora, sem nem um porquê, sabe? A pessoa vai lá e se dedica anos e anos, coloca a vida no trabalho. Aí quando é mandada embora, a pessoa fica frustrada, fica triste, fica decepcionada, porque o emprego era a vida dela. Sabe? E não é assim. Nós precisamos trabalhar, precisamos tudo, mas a nossa vida, os nossos anseios, as nossas expectativas, a nossa dependência tem que estar na mão de Deus. Todo dia quando eu acordo eu falo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. A vida dos meus filhos em Tuas mãos. A vida dos meus familiares em Tuas mãos. Faça o Teu querer nas nossas vidas. Eu não dependo de nada que não seja o Senhor. Porque se Ele não quiser, nada acontece. Então a minha dependência está em Deus. Eu não dependo de nada nessa vida do homem. Eu dependo de Deus, porque é Ele quem conduz a minha vida. Quando eu entrego a minha vida na mão dEle, eu fico em paz, sabe? Eu fico em paz porque eu sei que a minha vida está sendo conduzida por Ele. Se eu ia para um lugar e não fui, eu entendo que Deus me deu o livramento, sabe? Então, a gente não pode colocar. Porque se a gente colocar a nossa expectativa na mão do homem, nós vamos nos frustrar. Eu falo isso por vivência. Eu vivi isso, eu era casada com um pastor, sabe? E, do nada, problemas que ele teve na igreja, ele se decepcionou, se frustrou, saiu da igreja, se desviou e a minha vida se desmoronou, né? Ele foi embora de casa, vivia sumido, que a gente não sabia onde ele estava. Então, eu nunca imaginei que
eu passaria pelo que eu passei, né? Eu tinha um emprego, eu tive que mudar de cidade, eu tive que... minha vida mudou completamente, e eu passei um bom tempo da minha vida frustrada, decepcionada, né? Porque eu não aceitava estar passando por aquilo, eu passei um tempo no sofrimento, sabe? Mas quando eu peguei a minha vida e coloquei na mão de Deus, eu falei, Senhor, se eu passei por tudo isso aqui, porque eu tinha que passar. Então hoje a minha vida está na mão de Deus. E se eu tivesse a dependência emocional naquele homem? Agora eu não tenho mais, tem 5 anos que eu não tenho mais marido. E ele, até hoje, ele não se firmou de novo, vai e volta, vai e volta. Então não tem como a gente colocar a nossa vida na mão de outra pessoa. A nossa vida precisa estar pautada em Deus. As nossas necessidades, ela precisa estar em Deus. Precisamos olhar para o alto, para o alvo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tá? Eu quero agradecer a todos que passaram por aqui. Peço que Deus abençoe todas as pessoas que estiveram aqui comigo, que o Senhor possa abençoar todos, que a palavra ela venha fazer efeito na vida de vocês, que vocês coloquem a esperança e as expectativas de vocês em Deus. Eu também quero pedir a Deus pela vida, deixa eu ver aqui, uma pessoa que pediu, pela vida do Betinho, né? Uma pessoa que acredito que esteja doente, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha dar o milagre e a misericórdia. As pessoas que pediram aqui, vamos orar. Senhor, obrigada por esse momento, obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, que o Senhor trouxe essas pessoas até aqui, que o Senhor nos deu essa palavra, porque essa palavra veio de Ti, Senhor. Nós não temos nada, nós não somos nada, mas é o Senhor que fala através da nossa boca. Que o Senhor venha abençoar vidas, que vidas venham ser restauradas através dessa palavra, que eles possam entender tudo que foi falado aqui. Eu também peço pelas pessoas que pediram oração, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com alguma necessidade, que o Senhor vá de encontro, que o Senhor envie o suporte necessário para as pessoas que estão precisando, que o Senhor se faça presente na vida de todas as pessoas que passaram por aqui, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê um dia abençoado. E eu agradeço vocês que ficaram aqui comigo. Obrigada, que Deus abençoe e receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.